Graça e paz do Senhor, igreja. Amém? Pronto para estudar a Bíblia? Glória a Deus. Vamos lá então, irmãos, estudar Josué capítulo 19. Se você estiver perto de alguém aí, viu, que não trouxe a Bíblia, convida a pessoa para ler com você Josué capítulo 19. É o nosso estudo de hoje. Nosso compromisso, né, de estudar a Bíblia toda, capítulo por capítulo, já nos traz agora em Josué capítulo 19, que diz assim: Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. Tiveram na sua herança Beceba, Seba, Molada, Azar, Sual, Balá, Azen, Eltolade, Betu, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar, Susa, Bet-Labaote, Saruém, 13 cidades com as suas aldeias. Aim, Rimon, Éter e Azã, 4 cidades com as suas aldeias. E todos os povoados que haviam em redor dessas cidades, até Balat-Beer, que é Ramá do Neguebe. Essa é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada do quinhão dos filhos de Judá, porque a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi a fronteira da sua herança até Zaride, sobe de lá pelo ocidente a Maralá, e estende-se até da Bezete, chega até o ribeiro que está em frente de Joqueneão, de Saride, volta para o oriente, para a nascente do sol, até o território de Quislot-Tabor, sai a Daberate e vai subindo a Jafia. Dali passa pelo oriente a Gat-Efer e a Et-Cazim, vai a Rimon-Metoar, que se estende até Neá, e volta para o norte a Anatom, e termina no vale de Eftá-El, e Catate, Nalaal, Sinron, Idala e Belém, 12 cidades com as suas aldeias. Essa é a herança dos filhos de Zebulon, segundo a sua família, essas cidades com seus povoados. A quarta sorte saiu a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. Vai o seu território até Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anarate, Rabite, Quision, Ebes, Remete, Enganim, Enhadá e Bet-Pazes. O território estende-se até Tabor, Zanzima e Bet-Semes, e termina no Jordão, 16 cidades com seus povoados. A herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, essas cidades com seus povoados. Saiu a quinta sorte à tribo dos filhos de Assé, segundo as suas famílias. Foi o seu território Elcate, Ali, Beten, Axaf, Alameleque, Amade e Mizal, chega ao Carmelo para o ocidente, e a Sior Libnate, vira para a nascente do sol, a Bet-Dagon, chega a Zebulon e ao vale de Iftael, ao norte de Bet-Emeque, e a Neel, em Sair, a Cabu pela esquerda, Hebron, Reob, Amon e Caná, até a grande Sidom. Vira o território para Ramá e para a cidade fortificada de Tiro, então torna a Ozã e vai terminar no mar, na região de Axibe, também o mar, Efeque e Reob, ao todo 22 cidades com seus povoados. Essa é a herança da tribo dos filhos de Assé, segundo as suas famílias. Estas cidades com seus povoados. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. Foi o seu território desde Elef e desde o Carvalho em Zaananim e Adami, Neguebe, Jabneel, até Lacum e termina no Jordão. Virava para o ocidente a Azunote Tabor e dali passa a Ucoque, chega a Zebulon ao sul e a Asser ao ocidente, a Judá à margem do Jordão ao nascente.
e são as cidades fortificadas: Zindim, Zer, Amate, Racate, Quinirete, Adamar, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, em Azor, Irom, Migdal, El, Orém e Bet-Anate e Bet-Semes, 19 cidades com seus povoados. Essa é a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, essas cidades com seus povoados. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. Foi o território da sua herança, Zorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itlá, Elon, Tiná, Ecrom, Eleque, Gibeton, Balate, Jeude, Beni-Beraque, Gat-Rimon, Mer-Jarcon e Racon, com o território em frente de Jobe. Saiu, porém, pequeno o território dos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan, pelejaram contra Lezém, feriram-na ao fio da espada e tomaram posse dela. Habitaram em Lezém e a chamaram Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. Essa é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. Essas cidades, com seus povoados, acabando de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, deram aos filhos de Israel, a Josué, filho de Num, herança no meio deles, segundo o dito do Senhor. Deram-lhe a cidade que pediu, Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim, e ele reedificou a cidade e habitou nela. Essas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das clãs das tribos, repartiram por sorte em herança, pelas tribos dos filhos de Israel, em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Amém, queridos? Obrigado, Deus, por esta noite maravilhosa, em que nos reunimos para estudar a palavra do Senhor. Contamos com a ajuda do Teu Espírito Santo, para nos ajudar a compreender o que o Senhor tem reservado para nós neste capítulo precioso da Tua palavra. Obrigado, Pai. Nos submetemos à Tua vontade, estamos aqui como terras férteis, escolhendo e recebendo a boa semente da palavra do Senhor. Obrigado mais uma vez. Nós te damos graças em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. É muito bom a gente caminhar, na Bíblia, como nós estamos caminhando, capítulo por capítulo. E o capítulo 19 de Josué vai encerrar a divisão das terras. Hoje, então, a gente nota que o último versículo que lemos, então, terminou dizendo: e assim acabaram de repartir a terra. Na verdade, nós vimos que Israel terminou de vencer os seus inimigos, na verdade, mas apresentou corpo mole, morosidade para dividir a terra entre eles. Venceram os inimigos, mas tiveram corpo mole para dividir a terra. Então foi necessário que Josué os apressasse, dando ordem para que eles percorressem a terra toda e dividisse em 7 partes, para que ele então lançasse a sorte diante da presença do Senhor. Por isso o texto termina dizendo que verso 51 vai dizer: essas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e o chefe das clãs das tribos de Israel, repartiram por sorte pelas tribos dos filhos de Israel, está vendo? Por sorte pelas tribos dos filhos de Israel, em Siló, perante o Senhor. Sabemos que a forma como a terra foi distribuída não foi uma forma aleatória, e nem foi Josué que escolheu qual terra ia dar para qual pessoa. Tudo isso estava determinado pelo Senhor. Em Siló, Deus falava, para Josué e para o sacerdote Eleazar, e eles iam distribuindo a terra para cada uma dessas pessoas. Então, queridos, o que nós vamos encontrar nesse capítulo, nessa primeira parte, do versículo 1 ao 9? A herança de Simeão. Simeão aqui então vai receber sua parte. Simeão, irmãos, não recebeu herança separada, mas ele acabou recebendo um pedaço de terra no meio da terra de Judá. A terra de Judá era extremamente grande. Nós já mostramos para os irmãos no mapa, e logo depois tem um mapa ali que os irmãos vão ver.
a terra de Judá e a terra de Manassés era enorme. Então a gente vê que Deus aqui não dá terra separada para Simeão, ele dá uma parte, né, dentro da terra de Judá. Mas isso também já estava previsto quando Jacó reprovou Simeão junto com seus irmãos por causa da violência. Eles eram violentos, e aí Deus acaba usando, né, Jacó para, na hora de abençoar os seus filhos, proferir algumas palavras para Simeão, que se os irmãos abrirem a Bíblia lá, em Gênesis 49, amém, queridos? Quem tem a Bíblia aí, abra em Gênesis 49, você vai ver que Jacó, ao abençoar seus filhos, vai dizer algo para Judá, para Simeão, que fica claro para nós, que de fato isso aconteceria com ele. Olha bem, Gênesis 49, do 5 a 8. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma, com a sua congregação minha glória não se ajunte, pois no seu furor mataram homens e na sua teima aleijaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. E os dividirei em Jacó, está vendo a palavra? E os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel, tá, querido? Até o versículo 7. Então a gente nota aqui, Deus usando a boca de Jacó, para proferir palavras sobre Simeão, dizendo que no seu conselho não entra a minha alma, com a sua congregação a minha glória não vai se ajuntar, maldito seja o seu furor, porque ele era forte. E aí ele fala, e eu os espalharei em Israel. Então, queridos, a gente sabe que, eu disse para os irmãos que a forma como Deus escolheu para dividir a terra, era uma forma muito bonita, era ele quem diria, quem ia pegar qual parte. E eu estou mostrando para os irmãos aqui, nesses estudos, que cada um recebeu sua parte, e tinha um significado muito grande, o porquê que Deus deu a terra de tal pessoa em tal lugar, tá? Muito, muito claro, e sempre isso levando em consideração a palavra de Deus, aquilo que foi dito anteriormente, como nós acabamos de ver esse pequeno trecho. Agora, um detalhe importante que a gente nota, é que esta união vai perdurar até os tempos dos juízes. Lá mais na frente, a gente vai encontrar, né, essa união, Simeão dentro da terra de Judá. Abre lá em Juízes, né, que se os irmãos não gostarem de abrir a Bíblia, abre em Juízes, que está logo mais na frente, né, irmãos? Juízes capítulo 1, versículo 3, você vai ver uma referência a isso, tá vendo? Juízes capítulo 1, versículo 3, vamos ler do 1 ao 3, né? Diz assim: depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, entreguei a terra nas suas mãos. Aí ao versículo 3, então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me coube por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua herança que te coube por sorte. E Simeão partiu com ele. Veja bem, presta atenção, Deus não dá terra para Simeão em outro lugar, senão dentro da terra de Judá, e isso perdura até muito tempo na frente, quando eles agora propõem uma saída juntos para a guerra. Agora eu vou te mostrar um mapa que as Bíblias têm. E você vira a câmera, fazendo um favor, porque eu vou sair do foco. Ó, se você for olhar bem, tá vendo, irmãos? Olha, se você for prestar bem atenção, Simeão ficou aqui. Mas essa que é a terra de Judá toda, tá vendo? Ó, por isso a Bíblia disse lá que eles pegaram a terra deles, a terra de Simeão foi dentro de Judá. A terra dele é esse pedacinho aqui, ó. E é esta união que nós estamos falando, que ela vai durar por muito tempo mesmo, tá? A gente sabe que vai durar, né? Deus tem um propósito em tudo. Então colocar eles em uma terrinha separada, não foi o que Deus quis. Deus quis que eles ficassem juntos, cumprindo aquela palavra que disse lá bem atrás, tá? Olha para os irmãos verem o tamanho da terra de Judá. A terra de Judá é isso aqui tudo, ó. Assim também como a terra de Manassés. A terra de Manassés, irmãos, é tudo isso aqui assim, ó, que os irmãos estão vendo. Agora a gente vai ver que Deus vai dar a terra para Naftali, Aser, dentro do território de Manassés, e depois assim o Senhor vai trabalhando, fazendo com que as tribos fiquem todas elas
em contato uma com a outra. De forma alguma Deus vai separar essas tribos, tá bom? A próxima, do versículo 10 ao 23, nós vamos encontrar agora a herança de Zebulon e de Issacar, tá? São dois que vão receber suas terras nessa divisão. Zebulon e Issacar, irmãos, eles recebem herança sem acesso ao mar da Galileia. Se vocês forem ver, eu vou adiantar um pouquinho, os irmãos vão ver que eles recebem aí, ó, Zebulon e o Asser está logo ali, ó. Eles não têm acesso ao mar da Galileia, tá vendo? Eles chegam perto, né? Mas eles não têm o acesso ao mar. Certamente Deus tem um propósito, tá vendo? O marzinho vem até aqui assim só, o mar da Galileia, né? Então, a gente vai notar que eles não recebem terra tendo acesso a esse mar. Mas também, a gente nota que não foi por acaso que Deus fez essa divisão colocando os dois juntos, porque desde quando eles caminhavam no deserto, eles já andavam junto nas suas marchas. Então, a gente vê como é que Deus é zeloso e cuidadoso em guardar a sua palavra para que ela se cumpra anos e anos no futuro. Então, o fato deles terem ficado juntinhos, sem acesso ao mar, mais escondidinho lá para dentro, e a gente vê que essa caminhada deles também é uma caminhada que já durava antes. Vira lá a Bíblia, porque dia de estudo bíblico, né, irmãos? É dia da gente folhear a Bíblia. Então, volta lá que você vai ver. Em Números, nós vamos encontrar no versículo 5 ao 7, menção dessas tribos na ordem que eles se acampavam. Diz assim, Números 2, 5. Junto a eles se acampará a tribo de Issacar, Natanael, filho de Suá, Será, líder dos filhos de Issacar. Seu exército, segundo o recenseamento, é de 154.400. Aí o versículo 7. Depois, a tribo de Zebulon. Então a gente vê, né, Zebulon e Issacar já acampavam juntos no deserto há muito tempo. E Deus agora, então, na hora de dividir a terra definitiva, porque a herança agora é deles, eles vão tomar posse, este é o lugar que vai pertencer a cada um deles. Eu disse para os irmãos, nos estudos eu tenho dito, se você pegar um mapa do Google lá hoje e posicionar ele mais ou menos dentro desse mapa, que é na verdade uma figura, um desenho, você vai ver que as terras estão lá, tem outros nomes, nem todas elas têm o reconhecimento de serem de Israel, mas está muito bem colocado lá para a gente poder localizar. Zebulon, irmãos, depois torna-se palco do refúgio de Jesus, quando Jesus soube da morte de João Batista. Veja bem, como é que as coisas não são por acaso, né? Na verdade, existe até uma menção sobre trevas, sobre momento de treva, momento de sofrimento. E aí essa cidade de Zebulon, veja que nós estamos falando da distribuição da herança para Zebulon e Issacar. Aí a gente vai ver que Zebulon foi o local onde Jesus se refugiou depois da morte de João Batista. Eu coloquei refúgio entre aspas, porque você pode entender refúgio de várias maneiras. Você pode entender refúgio como fuga, com medo de morrer, né? Mas na verdade não foi refúgio com medo de morrer que Jesus fugiu para lá. Na verdade, fugiu não, refugiou. Na verdade, entende-se que foi como se Jesus fosse para dar um tempo na caminhada dele. Ele ficou abatido. Quem lembra, os irmãos estudiosos da Bíblia? Jesus recebeu a morte de João Batista com o quê? Ele ficou abatido, ele ficou triste. Qual foi a reação dele? Quem lembra? Certamente o Senhor sabia que ele morreria, mas Jesus faz menção dele, né? João Batista era o quê? Era um tremendo de um profeta, né? Reconhecido pelo Senhor, e Jesus faz questão de reconhecê-lo como tal. Abra a Bíblia em Mateus, porque nós amamos a Bíblia, amém, queridos? Quem ama a Bíblia diz amém. Eu amo. Eu vou ser sério com vocês, viu? Eu amo, eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia. Eu não gosto de ler livro que fala da Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia. É muito bom a gente ler Bíblia com Bíblia e comparando. Então, se você pegar Mateus 4, versículos 12 e 15, para a gente não estender muito, né? Jesus na Galileia. Quando Jesus soube que João estava preso, voltou para a Galileia. Deixando Nazaré, foi para Cafarnaum, cidade que ficava à beira do mar, na região de, tá vendo? Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías.
terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que estavam na região da sombra da morte, raiou-lhes a luz. Desde então, começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Está vendo? Então, assim, Jesus refugia-se em Zebulon, e o que é mais, na região de Zebulon, e o que é mais incrível, a Bíblia diz que é aí que Jesus começou a pregar arrependimento para quem quer herdar o reino dos céus. Arrependimento para herdar o reino dos céus. Presta atenção, arrependimento para herdar os céus. A gente precisa muito, irmãos, entender que não há salvação, não há evangelho, não há vida eterna sem arrependimento. Hoje em dia, as pessoas oferecem uma caminhada muito fácil, muito tranquila, onde a gente vem, né, do mundo com nossos pecados, e não há muita palavra, nem muito incentivo a abandonar uma vida de pecado. Eu disse em 1996, quando eu voltei para essa igreja, depois que eu voltei de morar nos Estados Unidos, eu falei muito aqui, que a gente tinha que orar muito, tomar muito cuidado, para que o mundo gospel não viesse para o Brasil, e veio. O grande problema do mundo gospel é que, na verdade, o mundo gospel é o mundo dentro da igreja. Tudo pode, nada mais é problema, enfim, as músicas não fazem diferença nenhuma, tudo é igual, não tem nada de inspiração, ou nada eu diria como, de educativo, instrutivo. Obrigado, irmão, hoje eu estou abençoado, é muita água, deixa eu pôr do lado de cá que aí tem uma, hein? Obrigado. Então, obrigado, viu, Marcão, obrigado, irmão Rubenildo. Então, na verdade, irmãos, existe diferença, sim. O Senhor Jesus Cristo não morreu em vão, e quando ele morreu, ele buscou, naquele sacrifício dele na cruz do Calvário, ele buscou cumprir todo o plano de salvação que Deus já tinha planejado tudo, desde o Éden, desde a fundação do mundo. Deus tinha um plano de salvação para nós. Mas aqui as pessoas não podem confundir que não há salvação, querido, sem nascer de novo, sem novo nascimento. Lembra lá o Senhor dizendo: importa vos renascer. Ah, mas como vai o homem voltar para o ventre da sua mãe? Não estou falando de nascimento físico. Tem que nascer da água e do Espírito. Isso quer dizer o que? Novidade de vida, vida nova. E a gente precisa de começar a meditar em alguns aspectos de uma vida nova, de um novo nascimento, entre eles o arrependimento. É necessário arrepender. Arrepender de quê? Arrepender. Tem que arrepender, amém, querido? Tem um hino que a gente canta aí no Cantor Cristão, acho que nós não cantamos aí não, importa renascer, né? Importa renascer. Renascer de quê? Querido, tem que mudar, tem que ser diferente. Nós não podemos ter os mesmos desejos das pessoas do mundo, porque o reino de Deus exige isso. Por isso que Jesus, então, aí, quando ele se refugia em Zebulon, na região de Zebulon, a partir dali ele começa a pregar arrependimento. É isso aí, querido, arrependei-vos, para entrarmos no reino de Deus, no reino dos céus. Então a gente precisa muito, queridos, hoje, começar a meditar nessas verdades, tá? Então aí está Zebulon, e aí está Issacar, tá vendo? E nós acabamos de ver, na verdade, quem baixa Simeão. Talvez você pense assim: não, mas a forma como Deus distribuiu foi incrível, né? Nós vimos que nós começamos aqui, Benjamim, né, já foi, Judá, Manassés, tá vendo? Olha o terreno de Manassés, que era tremendamente grande, né? Tá vendo? Manassés, ocidental, oriental. Então, agora o Senhor distribui para Simeão aqui, já vem quem em cima, Zebulon e Issacar. Deus vai distribuindo e vai cumprindo sua palavra com o povo de Israel, de colocá-los na terra prometida, né? Dando para eles a sua herança, a herança definitiva, que na verdade é definitiva só por um tempo. Os irmãos sabem, o povo de Israel vai voltar, vai outra vez cativo. Daqui a pouco a coisa toma outro rumo, Israel vai cativo outra vez, né? Vai ser escravizado outra vez, mas é assim que funciona. Aí a gente vai ver do versículo 24 ao 39, irmãos, a herança de Asser e de Naftali, tá? Não preocupa, tem gente que preocupa com a pronúncia desses nomes. Eu te dou um conselho, não preocupa, Asser, Naftali,
não preocupa, não é nada disso na verdade, tá? É totalmente diferente, tá? É igual os nomes que a gente hoje usa, Josué, Joshua, Yoshua, que é mesmo que Jesus. Então não preocupa, fica na sua, fica cheio da graça aí, simplesmente leia, né? Leia. Então, queridos, aqui essas duas tribos, Asser e Naftali, vai tomar posse. Asser recebe suas terras, irmãos, agora, margeando o mar Mediterrâneo. Lá no mapa nós vamos ver o mar Mediterrâneo assim, do lado de cá assim, e aí lá está as terras de Asser. Ao passo que Naftali tem a sua fronteira oriental com o mar da Galileia. E aí a gente vai encontrar que foi nessas terras que Jesus então começa a pregar o arrependimento, exatamente nas terras de Zebulon e de Naftali, como nós acabamos de ver. É onde Jesus vai começar a pregar arrependimento. É o mesmo texto que nós acabamos de ler, eu coloco ele aqui de volta. Agora no mapa, é o mesmo mapa, só estou colocando uma seta para você ver. Aí está Asser, aqui está Zebulon, aqui está Naftali. Acabamos de ver anteriormente Zebulon e Issacar. Começamos com Simeão, Zebulon e Issacar, e agora Asser e Naftali. Está vendo como é que o Senhor vai fazendo? Aqui o marzinho da Galileia, né? Não preocupa também, outra questão, mar da Galileia, lago da Galileia, não preocupa, tá? Isso é por menos. Está vendo aqui, ó? O marzinho da Galileia, cidade margeando, né? Os irmãos, é claro, sabem muito bem que é nessa região que a gente vai ver os acontecimentos, né, do Novo Testamento, tudo girando em torno ali desta região, tá bom? Vamos seguir, porque é muito rápido, né, o que nós estamos vendo. Por fim, a herança de Dan, do verso 40 ao verso, do 40 ao final, né, ao 51. Nós vamos ver a herança de Dan. Dan, irmãos, fica entre Manassés e Naftali. Ele fica entre um e outro. Se você ver, vai ser aí, ó, tá vendo, ó, o Dan onde é que tá vendo, ó? Dan entre Manassés e Naftali. Manassés oriental está aqui e o Dan está pertinho aqui, ó, o Naftali, tá vendo, ó, a terrinha dele do Naftali vem assim, a do Dan, a do Manassés vem aqui, e o Dan ficou com essa pedacinho de terra, ali, no formato de um triângulo mais ou menos, tá vendo? Triângulozinho muito pequenininho, ele fica ali. Essa é a terra que ele ganha, tá? Agora, vale lembrar, né, ele fica entre Manassés e Naftali, seu irmão, ambos filhos de Bila. Aí a gente vê um outro propósito de Deus em colocar os camaradas em determinado lugar. Se você abrir a Bíblia lá em Gênesis, capítulo 30, versículo 5 ao 8, Gênesis 30, do 5 ao 8, você vai ver aí, né, os filhos, né, de Jacó, a descrição do nome deles, e você vai ver do 5 ao 8 assim: e ela concebeu. Vamos ler o 4 para você entender melhor. Assim ela lhe deu Bila, sua serva, por mulher. Jacó deitou-se com Bila, verso 4 que eu estou lendo. Então Jacó deitou-se com Bila, né, concubina dele, né, deitou-se com Bila, verso 4. E ela concebeu e deu à luz um filho. Então Raquel disse: julgou-me Deus, ouviu a minha voz e me deu um filho, por isso lhe chamarei de Dan. Está vendo? O primeiro filho de Bila, que Bila deu a Jacó, a Raquel pôs o nome dele de Dan. Aí o verso 7, Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó um segundo filho. Então disse Raquel: com grandes lutas tenho lutado com a minha irmã e venci. E chamou o segundo filho de Bila de Naftali. Então a gente vê que eles eram irmãos, e ali eles vão viver entre Manassés, eles vão viver juntinho, ambos filhos de Bila vão viver juntinhos, ao lado ali da terrinha de Manassés. Assim, irmãos, então nós encerramos a divisão das terras. Israel acaba por dar herança, os filhos de Israel dão herança a Josué entre os irmãos deles, como ordenaram ao Senhor, né, fazer, né? Um detalhe, aqui a divisão está sendo dada às tribos, tá, irmãos? A divisão está sendo dada às tribos. Josué era a tribo? Quem lembra? Josué não era a tribo. Por isso que eu estou colocando isso aqui, porque a Bíblia relata que os filhos de Israel deram herança a Josué no meio deles. Porque na verdade Josué não era a tribo, mas Deus de tal maneira honrou Josué, e aqui fica o registro da palavra de Deus para nós, tá? Que eles deram terra para Josué no meio deles. Diz assim:
o texto que nós estamos lendo de Josué, capítulo 19, verso 49, diz assim: acabando de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo o dito do Senhor, deram-lhe a cidade que pediu, Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim. E ele reedificou a cidade e habitou nela. Então esse registro está aqui, irmão, não é por acaso não. É porque de fato Josué não era uma tribo. Não era uma tribo, mas Josué foi um camarada que se destacou, tão importante, um servo de Deus, tão importante, que Deus então, a mandado de Deus, né, eles deram parte da terra para Josué, tá bom? Tomar posse da sua terra. Então, queridos, assim nós encerramos o capítulo 19, tá? Estudamos apenas o 19, porque a partir da semana que vem a gente vai ver que não tem mais divisão de terras em herança. Agora nós vamos encontrar as cidades, né, que foram edificadas de refúgio, e cidade dos levitas, enfim, a gente vai seguindo dentro da Bíblia Sagrada agora, sem as divisões das heranças, tá bom? E aqui está o mapa, eu já mostrei para os irmãos, né? Mais uma vez, agora sim a setinha, tá vendo aqui, ó, isso tudo aqui pertencia a Manassés, agora começa a ser dividido, né? Então aqui a tribo de Dan ganha essa parte de terra pequena. Primeiro mapa que eu mostrei, não tem ele aqui, era uma terra só grande, Judá muito grande e Manassés muito grande. Agora Deus vai começando dando terra para os demais dentro das terras que ele já havia distribuído. Por isso eu quero até pedir para vocês voltarem cá no início do capítulo 19, verso 9. Capítulo 19, verso 9, que nós estamos lendo, para vocês verem que Deus já havia distribuído a terra grandona para eles, e aí ele vem agora, meio que tira pedaço de terra e dá para outros. 19, 9 diz assim: a herança dos filhos de Simeão foi tirada do quinhão dos filhos de Judá, porque a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles. Não me pergunta por que foi assim, Deus sabia desde o início, né, as coisas, mas aí a gente vê que foi subdividido a terra foi subdividida. No capítulo 15, se você voltar sua Bíblia um pouquinho, você vai ver que no capítulo 15, Judá recebeu sua herança, e era esse terrão todo, né? Judá recebeu sua herança. Aí Deus vai, subdivide agora, porque a terra era demasiadamente grande, tá bom? Mas é isso aí, a mesma coisa que o Manassés oriental e Manassés ocidental. Aí vai subdividindo as tribos, e depois essa coisa, irmãos, os irmãos que já estudaram a Bíblia sabem disso, e os que vão estudar vão ver. Depois dá uma briga muito grande entre como é que é, meu Deus, fugiu agora, os filhos de Davi e Absalão, dá uma confusão, queridos, e o reino racha, Israel vira, Deus me livra, é até difícil de falar uma palavra para não falar pesado, mas vira uma bagunça, uma confusão, não acontece exatamente o que Deus havia planejado para Israel, uma divisão que ele fez, para que o povo fosse abençoado, e o povo ali tomasse posse da terra e vivesse numa terra que mana leite e mel, como Deus prometeu. Não vai acontecer isso não, o povo vai ficar pouco tempo na terra, e vai virar uma confusão. Então, queridos, entre as muitas conclusões que você pode tirar, né, do texto que nós lemos, nós concluímos que, com as terras repartidas, e Josué prestes a concluir sua missão, Deus lhe dá herança entre as tribos de Israel. Isto é uma prova de que Deus jamais abandona os seus servos quando estes trabalham para Ele. Ou seja, Josué fez simplesmente o trabalho que Deus havia mandado, nada além, fez tudo que Deus mandou. E aí, no final, Deus dá para ele herança no meio dos filhos de Israel. Ou seja, em momento algum ele se preocupou em ter terra, e Deus vai dar para ele, mostrando para nós, irmãos, que Deus nunca abandona aquelas pessoas que decidem trabalhar para Ele. Então, quando você decide fazer algo para Deus, saiba que Ele não vai te abandonar nunca, tá? Abra o teu coração, deixa Deus te usar, deixa Deus te chamar, deixa Deus te usar na obra, e Ele certamente não vai te abandonar. Nunca a pessoa que serve ao Senhor é abandonada por Ele. Por isso nós precisamos hoje que as pessoas tenham coragem de deixar Deus usá-las na obra, usá-las para abençoar alguém, para fazer algo em prol do reino do Senhor, para abençoar as pessoas. Amém, queridos? Deus te abençoe e te guarda. Nós encerramos essa parte em nome do Senhor Jesus Cristo.
E se Deus quiser, em 2033 nós encerramos o estudo da Bíblia toda, amém? Falta quanto para 2033? 19. Falta quanto para 2033? 19, 14? 14? Falta pouco demais, né? Falta pouco. Deus quiser, viu? Dá para começar tudo outra vez, estudar. E estudar mais uma vez a Bíblia, em nome de Jesus. Amém, queridos? Tudo na Bíblia, irmãos, é muito bem desenhado. Eu não sei. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem gosta de ler livro? Quem gosta de ler? Um bom número gosta de ler livro. Ler livro. Eu nem estou falando ler e-book que chama, tá? Aqueles livros daqui não. Eu estou falando ler livro, é só porque quem gosta de ler livro, consegue ler livro grande, grossão. Tem gente, tanto que os livros no Brasil só foi diminuindo de tamanho. Hoje tem livro pequenininho assim, que você lê aquilo ali, é um resumo do resumo. Mas eu gosto de ler livro. Então, eu tenho livro lá dessa grossura assim, ó, que eu estudei, que eu já li, eu guardei. E tanto que um dia uma pessoa queria ler, que gostava de teologia, né, dos grandes teólogos. Aí eu emprestei para a pessoa para ler, era inglês, ela gostava de ler inglês, a pessoa me rejeitou na cara, passei até vergonha, porque o livro era grosso assim, ó, e era um livro desse tamanho, assim, mais ou menos grosso assim. Aí a pessoa não quis, porque não gosta de ler. Aliás, gosta de ler, mas não gosta de ler livro grande. E por que eu quero dizer isso? Porque quem gosta de ler livro sabe que a coisa mais difícil é você dar uma sequência numa história de um livro grosso. O camarada, todo escritor se perde um tiquinho, enfim. Agora, esse livro aqui, olha a grossura desse livro. Isso aqui, tudo aqui que eu estou te mostrando, irmãos, é minha Bíblia, ó. Tudo é Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Isso aqui, ó, isso aqui é estudo e referência. Então eu cortei para você ver, isso aqui tudo é a Bíblia, ó, tudo. Em letra que eles chamam de grande, mas não é nada tão grande. Isso aqui tudo é a Bíblia. É incrível como as primeiras escritas desse livro, nada se perde em todo. Eu nunca vi um livro, estou falando como um homem, eu não estou espiritualizando o livro, porque se eu espiritualizar o livro como eu creio no meu Senhor, eu babo no livro que ele é espiritual, eu sei que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Mas a grande prova que esse livro é diferente é que os escritores, que são muitos, não conseguiram, irmão, se enrolar em nada disso aqui tudo, ó. É incrível, eu nunca li. Todo livro que eu leio a gente vê erro. Toda música a gente ouve, por melhor que seja, a gente vê erro, mas aqui você não vê. Então isso é pra gente, querido. Que Deus desperte você e te dê coragem para ler livro grosso. A Bíblia é um livro grosso. Lê, mas lê olhando e observando e buscando mesmo, arguindo Deus e perguntando Deus sobre as coisas, porque na verdade é um livro tremendo. Não entra em contradição, apesar que o que está revelado, as coisas reveladas são para o homem. As ocultas são para Deus. Então quando você lê a Bíblia e chega sua mente dá um nó porque você não teve resposta, fica sabendo que aquilo não é para nós, porque as ocultas Deus guardou para ele, as reveladas são para nós. Mas é incrível como é que não embola, não se perde. Como é que um escritor vai lembrar, igual eu mostrei para você, como é que alguém vai lembrar que lá em Gênesis, cá no início, falou de Simeão isso e isso. Misericórdia, querido. A gente sabe que é um livro escrito por homens, mas que na verdade algo sobrenatural aconteceu para não virar uma coisa sem nexo. O que eu quero dizer é que são muitos homens escrevendo, cada um no seu tempo, e o tempo é grande. Tem escrita aqui de muitos mil anos depois, a gente sabe disso. Tem escritas antes de Jesus e as depois de Jesus, e elas se encaixam tão perfeitamente. Não tem como a inteligência humana fazer isso. É Deus, é sobrenatural. Amém, queridos? É de Deus. Isso é maravilhoso. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos orar? Deus te abençoe, viu, você que veio nessa noite nos abençoar. Senhor, muito obrigado. Nós te agradecemos por esta linda oportunidade de estudar a palavra do Senhor. Obrigado pelas lições que nós tiramos. Queremos aplicá-la ao nosso coração e pedimos agora a ajuda do Senhor. Muito obrigado, Deus. Colocamos também a irmã Aparecida nas mãos do Senhor e pedimos um milagre da tua parte. Nosso desejo é que ela seja curada. O Senhor pode, não é o que nós te pedimos. Contudo, nós submetemos as nossas vidas à autoridade do Senhor. Tu és Deus, tu fazes aquilo que lhe apraz. Nós colocamos ela nas tuas mãos, pedindo que o Senhor possa sustentá-la na fé e ajudá-la na restauração da saúde para a glória do teu nome. Muito obrigado. Leva-nos em paz, dê-nos uma ótima restante semana na tua presença,
É o que nós te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, queridos. Deus te abençoe, te guarda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoa.